A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 145 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos começando hoje o livro de Esther e a nossa porção diária vai do capítulo de número 1 de Esther até o capítulo de número 4. Amém? Separe o tempo, se organize, se dedique a essa leitura, que é muito bonita, por sinal, ela é uma história magnífica, e eu creio que Deus irá falar com você no decorrer da sua leitura. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar em Esther, capítulo 4, e o verso de número 14. Em Esther, capítulo 4, verso 14, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque, se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi levantada à condição de rainha. Amém? Bom, se você tem acompanhado a nossa leitura diária, né? Você viu que nós terminamos o livro de Neemias, né? O livro de Neemias e o livro de Esdras, em sua primeira composição, faziam parte de um livro só. Eles faziam parte de uma mesma história. E tanto Neemias quanto o Esdras, eles vivem num período bem próximos de Esther, né? São cenários um pouco diferentes, acontecimentos sobre pessoas diferentes, mas o propósito é o mesmo, é o livramento dos judeus e a volta para Jerusalém, né? Os acontecimentos do livro de Esther, eles vão acontecer no reinado do rei Assuero, que também é conhecido como Xerxes I, né? O rei da Pérsia, né? E nós vamos ver então que esse rei Assuero era um rei extremamente grandioso, né? O reino que dominou a Babilônia, que é o reino dos Médios e dos Persas, que nós já vimos que foi através dele que Deus fez o decreto para que o povo voltasse para Jerusalém, para que a cidade fosse reconstruída e também o templo. Esse reino foi grandioso, né? Ele reinou sobre mais de 120 províncias e ele vai reinar desde a Índia até a Etiópia. Então nós temos aí um reinado bem grande, bem extenso, com uma grande quantidade de território dominado por esse reino, né? E pela sua grandeza, pela sua glória, uma maneira diferente de fazer uma gestão de reinado, ele então vai dar um banquete grandioso. E Assuero é bem extravagante nas coisas que ele faz. E ele dá um banquete, esse banquete dele vai durar 180 dias. É metade de um ano, amado, fazendo festa, né? Então o rei Assuero dá uma festa grandiosa, metade de um ano em festa. E estão todas as pessoas mais importantes do reino dos Médios e dos Persas, das províncias dominadas por eles. E no 7º dia dessa festa, desse banquete, acontece algo inusitado. O rei já estava embriagado, né, com álcool, ele estava feliz, e ele manda chamar a sua rainha, que é a famosa Vasti. O texto é bem claro, diz que Vasti era extremamente bonita, extremamente formosa, e o rei quer mostrar para todos os seus convidados a beleza e a formosura de Vasti. E Vasti vai se recusar então a comparecer diante do rei, porque ela também estava dando banquete para as mulheres que estavam presentes ali. Porém, a recusa dela a se apresentar ao rei não soa muito bem aos olhos do rei e nem aos olhos dos seus convidados, porque ela apresenta uma irreverência, uma insubordinação, né? Uma desobediência. Isso não vai cair bem no reinado de Assuero. Então ele convoca uma reunião sobre o que se deveria ser feito sobre Vasti. E a decisão foi unânime. Todas as pessoas votaram
que Vasti deveria ser tirado do seu trono. E é interessante que o texto aqui é muito parecido com a profecia de Samuel a Saul, porque diz assim no verso de número 19, na última frase: e que o rei deu o reino dela a outra que seja melhor que ela. Você lembra quando Saul rasgou o manto de Samuel, que Samuel disse: hoje o Senhor está rasgando o seu reino e dando a outro que é melhor do que você. Deus nunca vai tirar uma pessoa de um local para colocar outro segundo a sua vontade, estamos falando isso, para colocar outro que seja pior. Ele sempre vai colocar alguém superior. Nós vimos que o reino de Judá foi infiel a Deus, então Deus tira o reino de Judá e dá o reino da Babilônia, que foi mais excelente. Agora aparece um reino mais excelente ainda, então Deus tira a autoridade da Babilônia e dá os médios e os persas, né? E assim consequentemente. Então Vasti é tirado do trono e o rei agora vai, através dos eunucos, procurar virgens por todas as províncias, né? Pela cidade de Suzã, que era onde ele reinava, virgens que fossem belas, formosas, né? E que fossem agradáveis ao rei. Dentre essas virgens vai aparecer uma moça, né, chamada Radassa, que nós conhecemos ela como Esther. Essa Radassa, a Esther, ela é uma sobrinha, né, adotada por Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da tradução que você estiver lendo aí. E esse Mordecai, ele adota essa sobrinha para si, né, e cuida dela como sua própria filha, porque os seus pais já eram mortos. Então nós estamos falando de alguém que tem uma história muito sofrida, fora o cativeiro, a deportação, fora estar longe da sua terra, dos seus costumes, das suas tradições. A Esther é uma moça carente de pais, ela é órfã, né? E nós vamos ver que dentre todas as mulheres que foram escolhidas, que foram levadas para o harém do rei Assuero, né? E ali ficaram 12 meses, a cada 6 meses elas recebiam banhos e uma perfumaria diferente, né? Para hidratação da pele, para sua beleza, para sua formosura. Passado todo esse tempo, essas moças começaram a ser chamadas para se comparecer diante do rei. E nenhuma de todas elas se comparou com Esther. Esther realmente era diferente, era mais bela, mais formosa, ela era mais educada, ela era mais agradável. Dessa forma, ela alcançou favor diante do rei, né? E o rei a amou mais do que todas as outras mulheres que ele tinha disponível no seu harém. O que ela não sabia é que tudo isso já fazia parte do projeto de Deus. Nesse meio tempo, 2 servos, 2 eunucos do rei, né? Bigtan e Teres vão fazer uma conspiração contra o rei. E Mardoqueu vai ficar sabendo disso e vai comunicar Esther, e Esther vai comunicar o rei Assuero. Dessa forma ele é livre desse atentado, e isso é anotado nas crônicas do rei Assuero. Nesse mesmo tempo, o rei Assuero vai promover um homem chamado Amã, né? Acima de todos os comandantes. E Amã, ele ganha esse posto, um posto extremamente elevado acima de todos, né? E acima dele, somente o rei. O rei lhe dá grandes autoridades, de forma que agora, quando Amã sai nas ruas de Suzã, ou quando ele vai em viagem às demais províncias, todas as pessoas têm que se prostrar e se curvar diante de Amã. Mas havia uma pessoa que incomodava Amã, porque essa pessoa não se curvava, e era Mardoqueu. Amã, então, vai proclamar um decreto por meio do rei, pagando para o rei quando esse decreto fosse cumprido, e no decreto dizia que todos os judeus de todas as províncias, de todos os lugares, deveriam ser mortos. Mordecai, quando sabe disso, ele rasga suas vestes, ele jejua, ele clama pelas ruas da cidade, sem medo, sem vergonha, sem timidez, pela misericórdia de Deus. A rainha Esther é comunicada
e ela se preocupa, né, com Mordecai. E nós vamos ver que ele então agora vai colocar ela contra a parede, porque ele vai dizer para ela que ela não deveria pensar que porque ela ocultou do rei que ela é uma judia e porque ela estava no palácio, que ela não morreria, muito pelo contrário. E que ela deveria tomar uma postura agora. Irmãos, nós chegamos no texto que nós lemos, esse texto é muito importante, porque Mordecai falou para ela que ela não deveria ficar calada. Quantas vezes, nas horas da dificuldade, nas horas de aflições, Deus nos dá condições de fazermos algo para o seu reino ou pelas pessoas e nós não fazemos. Nós nos calamos, nós nos escondemos, nós fugimos das nossas responsabilidades. Então, Mardoqueu estava falando para ela que, como rainha e como representante dos judeus, ela não deveria se calar e nem deveria fugir das suas responsabilidades. E Mardoqueu vai dizer mais, que se ela não se levantasse, de outro lugar viria o socorro para os judeus, né? E nós vamos ver que Mardoqueu ele vai além. Ele vai falar que foi para aquele tempo, talvez, foi para aquela ocasião, foi para aquele tempo de dificuldades que provavelmente ela foi promovida ao reino, né? Deus quer falar conosco aqui duas coisas, três, melhor dizendo. A primeira delas, no tempo da dificuldade, nós não devemos nos silenciar, nós não podemos nos calar, nós devemos clamar, buscar a face de Deus. E Deus com certeza irá nos responder. Segunda coisa que Deus nos ensina aqui, se nós não clamarmos, Jesus já tinha dito, as pedras clamarão no nosso lugar. Ou seja, se eu me silenciar no tempo da dificuldade e não fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, Deus levantará outras pessoas no meu lugar, assim como fez com Vasti. Tirou ela e colocou Esther. Terceiro aprendizado que Deus tem para nós aqui hoje. Deus nos coloca em locais, Deus nos coloca em posições para um tempo. Talvez você está numa empresa, talvez você faz parte de uma família, talvez você tenha um cargo na igreja, talvez você trabalha na obra do Senhor, talvez você tenha um ministério, um dom. E Deus vai nos mostrar que para tudo que Ele faz na nossa vida, para todos os lugares que Ele nos leva para nós sermos usados no tempo certo. E geralmente Deus deseja nos usar nos tempos de aflições. Geralmente Deus deseja fazer uma obra através de nós nos tempos de dificuldades, como foi com Esther e como foi com Mardoqueu. Eles não estavam ali por acaso. Ela não tinha virado rainha por acaso ou por simples beleza. Não. Ela tinha virado rainha para que no tempo em que os judeus precisassem, ela estivesse ali pronta para poder ser um meio de ajuda e de livramento para os judeus, né? Nós vamos ver que essa mulher, ela vai proclamar para que todos os judeus jejuem, e ela também irá fazer isso por 3 dias, porque o rei não a chamava por mais de 30 dias. E se ela entrasse na sala do trono, ela seria morta sem a permissão do rei. Esses 3 dias representam a morte de Jesus. Da mesma maneira que no Calvário Jesus orou e intercedeu por nós, e depois de 3 dias ressuscitou dos mortos, a rainha Esther também oraria, jejuaria por todos aqueles que necessitavam, e depois de 3 dias ela sairia vitoriosa da morte. Amém? Deus com certeza sempre tem algo preparado e reservado para aqueles que buscam o teu santo nome. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar juntamente com você neste momento. Feche seus olhos, abre seu coração e busque o Senhor conosco nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento, te buscamos pela Tua face e pela Tua glória e te pedimos o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, fala poderosamente aos nossos corações. O Senhor levantou Esther com um propósito grandioso. A sua história foi extremamente sofrida, uma história de perdas, uma história de abandonos, mas o Senhor não a rejeitou e nem a desamparou. Senhor, quem sabe a história do meu ouvinte, da minha ouvinte, tem sido uma história de sofrimento, de abandonos, de perseguições e de lutas.
Mas o Senhor tem planos para nós, como tinha para Esther. E é no tempo da dificuldade que o Senhor deseja revelar a nós os seus propósitos. Cumpra, Senhor, nesses tempos de lutas, nesses tempos de aflição, a sua obra e o seu querer sobre a nossa vida. Que nós possamos ser abençoados, livres e restaurados pelo seu amor. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixe o seu like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. E se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva aí. Assim, todas as manhãs estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor Jesus. Amém? Tenha uma ótima sexta-feira, fique com Deus e que Ele esteja com você.